Meus queridos, nós vamos então dar continuidade à mensagem da série de exposições sobre a carta de 1 aos Coríntios. E hoje nós então daremos continuidade a esta carta, a exposição da primeira carta aos Coríntios. E nós queremos, irmãos, trazer para nossa reflexão desta noite algumas premissas importantes acerca daquilo que vamos tratar hoje, que nós consideramos como um assunto de altíssima relevância para o corpo de Cristo, para nós que aqui estamos e que fazemos parte deste povo, do povo de Deus. Eu preciso então iniciar dizendo algumas coisas que são basilares ou estruturantes, como pilares para o nosso entendimento, de que a palavra de Deus, irmãos, é um completo tratado que se cuida dos mais importantes assuntos que envolvem o dia a dia da nossa vida. A palavra de Deus, então, nos traz toda e qualquer orientação que nós precisaremos ou que nós podemos encontrar, seja qual for a área da nossa vida. E não há nenhum tipo assim de assunto que fuja dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus para abençoar a sua igreja, o seu povo, assim sendo. E como nós podemos perceber, irmãos, ela também cuida de orientar com sabedoria algo que é para nós algo extraordinário e necessário, que são os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos podem ser em todas e quaisquer áreas que nos envolva interpessoalmente, como relacionamentos familiares, como também relacionamentos sociais, relacionamentos relacionados ao trabalho, ao serviço, ao estudo e tantos mais relacionamentos, como vimos na série de exposições anterior a esta que nós estamos, a exposição da carta aos Efésios. Podemos ver isso com muita clareza. Mas, irmãos, nesta tônica de relacionamento, nós podemos considerar que relacionamento é de fato um tesouro no aspecto da igreja. Esse tesouro, irmãos, é de fato uma ligação, é um vínculo estabelecido dos crentes. E isto, de fato, vem a existir com fundamentos e propósitos para que o povo de Deus sejam de fato um. E assim sendo, essa comunhão dos santos, nós podemos perceber que são vividos ou praticados, ou podemos entender que esta comunhão, os crentes verdadeiros que são justificados em Cristo Jesus, eles vivem e compreendem isso com muita clareza, de que o ajuntamento dos santos, o povo em si, aquilo que nós vivemos como unidade, reflete de forma muito clara dois pilares. O primeiro é que, assim sendo, nós crentes, ou aqueles que foram alcançados graciosamente pelo poder do Evangelho, nos dá então o direito de uma relação com Cristo e as suas dádivas, a sua graça, as suas expressões de graça, as quais nos coloca em um nível linear, onde não há maiores ou menores, e sim todos nós somos unidos em Cristo, parte de um mesmo povo, e este povo, todos eles que foram alcançados pelo Senhor, têm o direito deste relacionamento com Cristo e de usufruir de suas dádivas e de sua graça. A segunda coisa importante sobre o relacionamento da igreja é que é um chamado a fazer uso dos dons espirituais em conjunto, ou seja, o Senhor é um Deus que estabeleceu a igreja, dotou a igreja e distribuiu dons específicos para que nesta variedade de serviço e de potencialidades pudéssemos então unidos fazer com que o nosso serviço ao Senhor fosse cada vez mais aperfeiçoado, e nisto nós pudéssemos ser aperfeiçoados também como irmãos em Cristo. Meus queridos, esta comunidade, então, chamada de igreja, ou assembleia de todos os crentes, conforme 2 Pedro capítulo 1 e o verso 2, a igreja, ela sintetiza então a ideia de povo de Deus iniciada lá no Jardim do Éden. A ideia de igreja não começou especificamente quando já se tinha um povo já formado, não, começou lá embrionariamente no Jardim do Éden. E assim sendo, a gente pode ver isso com muita clareza, que tudo no jardim foi de fato construído, feito dentro de uma perspectiva de perfeição, onde havia de fato uma harmonia profunda, não é, na relação da criatura com Deus e da criatura entre si. Mas foi lá no jardim, irmãos, que ocorreu uma tragédia da humanidade ali se estabeleceu, em decorrência da desobediência dos nossos pais, e trouxe algumas rupturas.
E uma dessas rupturas foi exatamente o relacionamento interpessoal entre pessoas. Percebam bem que quando Adão peca e Deus vai ao encontro dele e pergunta como tudo aconteceu, quando Adão ele responde: a mulher que tu me deste me deu do fruto. Ou seja, ali nós podemos observar flagrantemente o nível de tal desconexão do outro. Começou-se então a desavença, a quebra interpessoal das relações, tanto para com Deus, porque a fala de Adão é para culpar a Deus, porque Deus deu a ele alguém, e este alguém que Deus deu foi o culpado de poder ter então causado tudo aquilo que aconteceu. Observe, irmãos, que ali já começa então o desajuste relacional das pessoas e para com Deus. Isto então, irmãos, atravessou gerações, afetou a igreja do Senhor substancialmente. Observe que tudo isto vem ao longo dos anos trazendo para a prática da vida das pessoas desta geração dificuldades relacionais, a ponto de podermos perceber os destaques que os profetas deram nas suas falas, como também os apóstolos, o próprio Cristo, trazendo então a percepção ou o entendimento para que uma cosmovisão fosse realinhada à sua vontade, de que em relacionamentos interpessoais, a Bíblia fala como deve acontecer, como deve ser a relação entre irmãos, como deve ser a vida relacional de uma igreja, como deve ser a vida relacional de um casal, como deve ser a vida relacional familiar, como deve ser a vida relacional patrão-servo, como deve ser a nossa vida relacional com Deus. Assim, queridos, a Bíblia fala também sobre o valor dessa unidade. É sempre retrazido, é sempre colocado em pauta o assunto sobre relacionamento, não só na carta de Éfesos, mas também na carta de 1 Coríntios, que nós vamos falar hoje, e em outros momentos. Observe, queridos, que as promessas, quando a igreja é unida, elas estão estabelecidas, e Salmo 133 nos diz de forma muito clara, que onde há unidade, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E nós precisamos entender isso e lutar por isso, e trabalhar contra a toda força que venha a prejudicar a nossa unidade. Mas também, irmãos, precisamos estar atentos aos vilões contra esta unidade, que não são poucos, são muitos. Todos os criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado por Adão afetou toda a humanidade num relacionamento com o seu Criador e pôs em desarmonia a criação. Mas a obra redentora de Cristo, neste sentido, é abrangente, desde o foco pactual até o escopo cósmico, ou então, melhor dizendo, a todo o ambiente temporal. Assim, a palavra de Deus nos apresenta, irmãos, o modo como o ser humano se relaciona com a Trindade, determina a convergência dos relacionamentos e a possibilidade de comunhão na mesa do Rei. Abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 10 até o verso 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos do mesmo modo de pensar, em um mesmo propósito, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato como um de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês
foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas que não se anule a cruz de Cristo. Até o 17. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que hoje, ó Deus, reservou para nós na progressividade da carta, que dentro da proposta desta série de sermões, podemos hoje, Senhor, contar com a tua ajuda, com o auxílio do teu Santo Espírito, na iluminação das nossas mentes, a fim de podermos pensar e analisar e sermos pela tua palavra alimentados nesta noite. Louvamos ao teu nome, Senhor, pela presença dos irmãos, que neste momento, ó Deus, corações e mentes sejam, ó Deus, cativos, levados ao trono da graça, a fim de que possamos conhecer um pouco mais, ó Deus, do Senhor. Vai adiante, ó Deus, desta reflexão. Ajuda, ó Deus, a que possamos então falar acerca do texto, acerca dos valores e da verdade, da tua verdade, Pai, nesta noite. Assim nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, foi o próprio Paulo que plantou a igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, que 3 anos depois, por motivos desconhecidos, esta igreja então passou a se desviar dos padrões doutrinários e também de sua conduta. Falamos sobre isso introdutoriamente na mensagem de domingo passado. Observe, irmãos, que esta igreja então começou a se desviar desta forma, os quais então fez com que o apóstolo pudesse então nesta ocasião, dentro de um sacro ensino, trazer então de volta os passos da igreja a um entendimento acerca daquilo que a verdade do Senhor estabeleceu para eles. Observe, amados, que este desvio então foi a razão pela qual fez com que o apóstolo pudesse escrever aquelas cartas e finalmente trazer então o povo para uma consciência bíblica, tratar então de pecados aceitáveis dentro da igreja, restabelecer a teologia, a doutrina, o ensinamento, as orientações para o bem da própria igreja. E diante da realidade vivida pela igreja de Corinto, que foi uma realidade muito difícil depois desses 3 anos de fundação, quando então muitas distorções puderam então ocorrer e ser perceptíveis, houve então uma flagrante ameaça à igreja, que podemos destacar como uma divisão existente, há uma porção que hoje nós podemos refletir de acordo com a progressividade da carta aos Coríntios, que está aqui no verso 10 até o verso 17. Amados irmãos, quando nós olhamos, queridos, para estes versos primeiros que nós lemos, o verso 10 e o verso 11, há de fato aqui um pedido àquela igreja em nome de Cristo. E um pedido em nome de Cristo não é um pedido qualquer, não é apenas um desejo do apóstolo meramente, apenas pelas suas próprias palavras. Mas nós podemos observar, irmãos, que nas primeiras letras aqui do verso 10, quando o apóstolo Paulo então ele começa a retratar o assunto delicado e espinhoso vivido por aquela igreja, quando diz irmãos, e ele se reporta à igreja toda, ele não está se reportando apenas a uma pessoa, mas ele se reporta à igreja toda, e diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Observe que o verso 11 diz: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, aliás, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. E, meus irmãos, nós podemos, queridos, parar um pouco nestes 2 versos e fazer aqui um breve pensamento acerca disso. Vamos imaginar, irmãos, que a cena daquele momento em que a carta chega então ao mensageiro da igreja para poder ler em público. Todas as pessoas da igreja ajuntadas em um lugar para receber agora das mãos daquele que fundou a igreja, daquele que plantou a igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo para eles. Aqui há uma revelação de que a casa de Cloe foi quem deu relatórios para que Paulo pudesse então saber do que se tratava a igreja, da problemática existente ali. O apóstolo Paulo, portanto, quando escreve desta forma, imagine então, ao ser lida diante de toda a congregação, o clima ali de perplexidade,
quando Paulo diz nos versos 10 e no verso 11, e revela aquilo que ele está sabendo de forma muito clara. Há dois aspectos, irmãos, que são exigidos de nós, se nós quiséssemos então cumprir com aquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, colocou aqui. E eu queria fazer aqui dois destaques importantes. Se nós vamos falar a mesma coisa, estamos falando aqui de discurso. O nosso discurso tem que ser o mesmo. Qual é o discurso do crente? O discurso do crente é o Evangelho de Jesus. O discurso do crente é de unidade. O discurso do crente é de acolhimento. O discurso do crente é da verdade. O discurso do crente é contra a mentira ou a falsidade. O discurso do crente é aquele que tem singeleza de coração. O discurso do crente, irmãos, este deve ser uníssono, deve ser único, uno. O discurso do crente não pode ser uma outra conversa, um outro tipo de doutrina, que não seja a doutrina bíblica. O discurso do crente, seja ele da primeira fila daqui das cadeiras ou da última fila, tem que ser o mesmo. Daqui desta igreja ou de qualquer parte do mundo, pois esta carta foi escrita não apenas para a igreja de Corinto, como nós vimos no domingo passado, mas foi escrita para todos e quaisquer aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Observe, irmãos, que assim sendo, quando o apóstolo fala sobre esse mesmo discurso, ele alonga então o seu entendimento de que devemos estar unidos na mesma mente, ou seja, na mesma forma de pensar. E aqui entra os valores. O que é como o crente deve pensar? Deve pensar dentro de um arcabouço de valores bíblicos que nos orienta a como adorar o Senhor, a como viver unidos, a como caminhar para a eternidade. E esses valores, irmãos, por sua vez, têm se perdido ao longo do tempo. Tanto os discursos como os valores estão sendo perdidos no meio de uma geração que se intitula como cristã. E isto é um fato, que não somente nesta geração, mas que desde o tempo de 1 Coríntios já havia problema. Ele já começa a trazer um entendimento muito claro, ele já reforça essa ideia de que aqueles irmãos, ele pede em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus, que eles estivessem de acordo naquilo que eles falam, no discurso, que não houvesse divisão, pelo contrário, que eles estivessem unidos no mesmo modo de pensar, ou seja, os valores precisavam ser estabelecidos. E esses valores, irmãos, são valores de unidade, valores do que é ser igreja do Senhor, são valores que não podem ser negociados, são valores que precisam ser preservados. Mas ele continua em um mesmo propósito. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja, irmãos, não é divisão. O propósito da igreja não é cabo de guerra. O propósito da igreja nunca foi outro objetivo que não fosse a glória do eterno. A igreja do Senhor é um corpo vivo que deve ser unido, ajustado e bem ajustado, que glorifica o nome do Senhor, com um propósito eterno. Pois nós estamos vivendo aqui não para ver o tempo passar. Uma igreja não existe apenas para se reunir dominicalmente, não. Mas ela existe com o propósito de adorar ao Rei dos Reis, de viver uma vida sendo nutrida em seu coração a grande esperança representada por esta mesa que hoje iremos fazer parte, de que um dia as portas do céu se abrirão, o Senhor virá em grande glória e nós de fato estaremos agora para Ele eternamente. Esse é o propósito maior para que a igreja possa vivenciar, e não interesses pessoais como foi vividos aqui em 1 Coríntios. Havia aqui uma competição de grupos que se dividiam dentro da igreja com propósitos escusos. E o apóstolo Paulo traz isso para a discussão dentro da sua carta. O evangelho, irmãos, de fato, ele alinha os corações. Quando de fato existem crentes verdadeiros, opiniões, visões de mundo, tudo é realinhado no evangelho de Jesus Cristo. Não há grande, não há pequeno, não há bonito, não há feio, não há modo, não há nada. O que há é um povo que glorifica a Deus, que honra o Senhor, e que tudo o que faz precisa apontar para um propósito maior, a glória de Deus. Assim, queridos, nós podemos observar que esse evangelho, ele molda a nossa estrutura mental.
O Evangelho tem um poder sobrenatural, muda também a nossa visão de mundo. O crente pode vir de onde for, se ele se tornar um crente bíblico, ele vai mudar a sua visão de mundo, sua cosmovisão será modificada completamente. E não há mais espaço para o eu acho, e sim para o que é que a Bíblia diz. Não há mais espaço para as minhas próprias convicções, que picota o texto bíblico para se adequar àquilo que me agrada, que me interessa. Negativo. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é a verdade a ser vivida por aqueles que reconhecem Jesus como o verbo que se fez carne. Observe, irmãos, que o Evangelho então muda também a maneira do pensamento sobre nós mesmos. Muda também sobre a vida. E tudo isso sobre o nosso mundo. Precisamos perceber, irmãos, onde nós estamos, quem nós somos e para onde estamos indo. Não podemos, irmãos, presumir que nós temos uma visão de mundo correta e completa. Precisamos compreender, irmãos, que de fato a palavra de Deus é aquela que nos orienta, que de fato nos faz pessoas que percebem o mover do Senhor na história, que percebem o Senhor que conduz a igreja, que direciona a igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer isso com muita categoria: um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Deus, porque Ele é o dono da igreja. E nós não podemos fugir disso. Esta desassociação ao Evangelho que vemos hoje, irmãos, é terrível. É uma tragédia nutrida por corações descomprometidos com a fé cristã verdadeira. Nunca, irmãos, nós teremos a mesma opinião, até que nos aproximemos humildemente das Escrituras e possamos permitir que a mensagem do Evangelho mude o que sabemos e o que acreditamos. Assim sendo, irmãos, é bem verdade que, como nós falamos na introdução, a igreja do Senhor é esta igreja que vive de fato sendo percebida como a igreja militante, alguns que chamam de igreja visível, mas que convive no meio de descrentes, e dali haverá uma igreja invisível, que misturada está caminhando com a igreja, e quem vai fazer essa separação é o Senhor. E aí nós podemos ver claramente, irmãos, que quando de fato corações não convertidos convivem no meio dos convertidos, a palavra da verdade, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, e não há mudança nenhuma, e se continua no seu próprio achismo, e o Senhor é quem cuida desses. Assim, meus irmãos, nossa abordagem das estruturas devem sempre ser, irmãos, aquela que espera aprender com a palavra de Deus. Sabemos, queridos, que o nosso entendimento, ele será obscurecido. O que precisamos é de fato da luz do Evangelho para nos mudar a cada dia. Adão e Eva, Caim quando matou seu irmão, Esaú quando trocou algo importante por um prato de comida, Moisés quando bateu na pedra, Davi quando traiu, Pedro quando negou e etc. São pessoas, irmãos, que hoje vemos isto na história. E quantos desses personagens continuam vivendo desta forma, sem nenhum sinal de modificação? A igreja do Senhor, irmãos, tem uma proposta diferente. A igreja do Senhor é um lugar de pecadores mesmo, regenerados, de um povo que se quebranta, que se arrepende, de um povo que reconhece quando erra, de um povo que, nesta percepção, compreende que fazemos parte do mesmo DNA, quando Cristo de fato nos alcançou graciosamente. Observe, irmãos, que quando olhamos para os versos 12 até o verso 16, nós encontramos aqui alguns marcos de identidade nas pessoas erradas. E será que isto não está acontecendo em nosso tempo? É claro que está. Observe, irmãos, que a partir do verso 12 até o verso 16, o apóstolo Paulo, então, ele começa agora a tratar de forma mais clara sobre a problemática da divisão. E ele diz: refiro-me ao fato de que cada um de vocês alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi quem de fato foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus.
por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro de ter batizado nenhum outro. Assim, queridos, podemos ver aqui, Paulo traz então para a pauta de sua carta o motivo dos desentendimentos ao reivindicarem nomes de pessoas como marcadores de identidade. Como de fato pode, irmãos, na igreja de Corinto, podemos entender que aqui haveria então 4 grupos pelo menos, 4 grupos que se destacavam como sendo grupos que tinham uma identidade em pessoas por conta de alguns feitos na igreja. Então eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. 4 grupos. Como caminhar com 4 perspectivas diferentes? Como caminhar desta forma? Como é que a igreja anda assim? Como de fato, em vez de ter uma única identidade, agora tem uma identidade compartilhada em pessoas que passaram por lá, que deram suas contribuições, e agora houve tal afinidade com essas pessoas, de tal forma que se tornaram como guetos, ou como ilhas, ou como no nosso vocabulário mais regional paraibano, as panelinhas, a panelinha de Paulo, a panelinha de Cefas, não é? A panelinha de Apolo e o panelaço de Jesus, que eu creio que fosse a maior. Como pode a igreja funcionar desta forma? Como pode, irmãos, podemos conceber isso? E pelo tom da carta de Paulo, queridos, fica claro que ele considera os coríntios que dizem: eu pertenço a Apolo, a Cefas, a Paulo, a Cristo, como tendo cometido um erro grave, por eles terem o mesmo espírito contencioso e de atitude orgulhosa. Ou seja, o nosso grupo não se mistura com o outro, nós somos exclusivos, tá? Nós só vamos para o evento se o grupo for todo, se o grupo não for, eu não vou. Vai ter um jantar? Ah, tá, beleza, peraí, vou ver do nosso grupo aqui de Cefas, quem é que vai, porque se ninguém for, eu também não vou, porque agora eu faço parte deste grupo e é um partido dentro da igreja, eu só vou se o grupo todo for. Como é que funciona a igreja então desta forma? Observe, irmãos, que aqueles que se identificam com seguidores de partidos com identidades, eles denotam e demonstram lealdade a esses grupos, e o apóstolo Paulo vê isso como algo danoso, como algo a ser combatido, algo que deveria se acabar, para o bem de quem? Da igreja, porque a igreja é um corpo, é uno, a igreja é um ajuntamento com o mesmo pensamento, o discurso, com os mesmos valores e com o mesmo propósito. E observe, irmãos, que isso aqui, essa tríade é a coisa mais linda, que quando a gente percebe isso numa igreja, uma igreja que tem o mesmo discurso, você conversa com um, conversa com qualquer um outro, o discurso é o mesmo, é a glória de Deus, é o evangelho de Jesus. Quando você vai ver os valores desta igreja, são igrejas que prezam pelos valores cristãos, de verdade, e de uma prática a ser vivida como resultado desses valores. O dia do Senhor representa o quê? A palavra de Deus é clara, eu estou dando só um exemplo. É um valor estabelecido. O ajuntamento dos santos representa o quê? Aí um texto da igreja diz: não, eu acho que é mais ou menos. O outro não, eu acho que é bom. O outro não, de repente, sei lá, qualquer um tem sua ideia. Igreja não é isso. É justamente esse tipo de tríade que está faltando, irmãos, nas igrejas hoje, no nosso tempo. E isto é uma verdade flagrante. E as igrejas continuam se desfacelando. Cada vez mais ajuntamentos de crentes e pessoas que descreem cada vez mais de ajuntamentos por conta de guetos, de divisões brandas. Parece que está tudo maravilhoso, mas não está. Parece que é uma voz só, mas é só na voz, porque no coração não é. E isto, irmãos, deveria ser, por parte de cada um de nós, uma bandeira, para que todo crente pudesse, com a faca nos dentes, lutar contra esse tipo de coisa aqui, ó, que acaba com a igreja.
E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu para a carta dos Coríntios, por isso aqui. A razão é essa: vocês estão divididos, e o reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela não vai adiante. E meus irmãos, quando nós podemos olhar, queridos, para o verso 13, em seguida Paulo então faz alguns questionamentos retóricos, que ele não precisa nem de resposta, mas ele faz a pergunta retórica, para contra-argumentar então o partidarismo existente na igreja, da seguinte forma: será que Cristo está dividido? É claro que não. Cristo é um só, somos a noiva do Cordeiro, somos apenas um povo só, único. Ele morreu por nós, por um povo, não foi por divisões. A glória é dele, o louvor é a ele, a honra é dele. Não divide isso com ninguém. E nós precisamos olhar isso com a mais profunda seriedade, irmãos. Que se há qualquer fumaça de divisão dentro de uma igreja, é danoso para o seu crescimento. A palavra de Deus, ela está muito clara aqui. E aqui, queridos, uma outra pergunta que ele faz: será que Paulo foi quem foi crucificado por vocês? Será? Quem foi que morreu na cruz? Foi Paulo? Uma pergunta retórica que ele faz, para ilustrar a profunda desassociação com a verdade e com pilares tão importantes, que é a nossa unidade. E aí, queridos, ele por último pergunta: será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus e com o Filho, com Deus trino ou triuno. E meus irmãos, esta é a questão. Precisamos olhar, irmãos, apenas para Cristo, apenas para Jesus e Ele crucificado. O Cristo que morreu pela minha vida, pelos meus pecados, que me resgatou do império das trevas, que me derramou graça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês aqui, para nos fazer povo eleito dele, para ocupar o céu, para viver esta grande esperança sendo realizada na nossa vida. Um dia isso acontecerá. E meus irmãos, o que é que nós vamos fazer com divisão? O que é que essa igreja estava fazendo? Perdendo tempo, criando agora picuinha, coisas que atrapalham, que destrói e não constrói. Imagina um novo convertido na igreja de Corinto, quando chegar na igreja, eu vou para qual grupo mesmo? Qual grupo que eu vou para qual? É o de Paulo, de Cefas, o de Apolo ou o de Cristo? Imagina que coisa horrível, horrível, coisa horrível. E meus irmãos, quando essa questão, então, o apóstolo Paulo traz isto, exatamente Paulo está dizendo: eu não morri por vocês, eu não fui para a cruz por vocês, vocês não foram batizados em nome de nenhum de nós, desses nomes que foram falados aqui, não, de forma alguma. Pertencemos a Jesus e o seguimos. Velhas formas de identidade, irmãos, velhas formas de compreender a si mesmo e ao próximo, estas são substituídas pela participação de um só corpo em Cristo. Não apenas quando nós cantamos somos corpo e assim bem ajustado. Cantar é bonito demais, cantar é lindo, sem qualquer falsidade, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu irmão. Como seria maravilhoso que isso refletisse a realidade. Mas infelizmente, desde a carta de 1 Coríntios aqui, desde este registro, já existia problemas relacionais. E queridos irmãos, a solução é de fato estarmos unidos a uma única identidade comum em Cristo. E um detalhe, observe, irmãos, que quando Paulo fala sobre estes personagens, ele não está desmerecendo nenhum deles. Nós podemos observar, irmãos, que ao final desta perícope, quando nós vamos olhar então, melhor dizendo, capítulo 16, lá no verso 12, Apolo está com Paulo, os dois, batendo papo. E ele vai falar muito claro, incentivando Apolo a visitar a igreja. Pai, dá uma passadinha lá, meu irmão. Vai lá, tu já foste de lá, tu já deu tua contribuição, era bom você ir visitar lá. Ou seja, não tinha competição. Paulo não estava aqui dizendo, deixa de besteira. Apolo passou, esquece, deixa para lá. Não.
Vá lá, meu irmão. É bom tu ir lá visitar eles, dar uma passadinha lá, para dar uma animada lá nos irmãos. Depois dessa carta aqui, esse negócio que eu falei aqui pesado para o povo se alegrar, né? Dá uma chegadinha lá, meu irmão. E ele disse: eu não vou agora não, mas depois eu vou, quando for oportuno. Está lá, né? Lá no capítulo 16, o verso 12. Isto pode indicar, irmãos, que na carta aos Coríntios, que Apolo estava tão descontente quanto Paulo nestes aspectos. Assim, meus irmãos, o verso 17. E finalmente, diz assim: afinal Cristo não me enviou para batizar. Não, Ele não me enviou para batizar. Ele me enviou para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E meus irmãos, que finalidade, que finalmente, nesta finalidade de alcançar o objetivo da carta, em alertar aqueles irmãos, o apóstolo Paulo então escreve, e Paulo não estava, irmãos, preocupado com glamour, não estava preocupado com nenhum tipo de pretensão, escusa, não. A ideia dele aqui é trazer, irmãos, a verdade dos fatos. É trazer de fato à luz dos irmãos um alerta para que a unidade não fosse quebrada, para que barreiras e fronteiras fossem aniquiladas e que de fato nós pudéssemos estar de mãos dadas. Ou melhor dizendo, aquele povo estivesse de mãos dadas e para nós hoje aqui que nós estejamos de mãos dadas. Observe aqui, irmãos, que também Paulo então dá esta explicação mais tarde, quando de fato ele desmerece ou coloca em pé de humildade, de pequenez, quando ele diz lá na frente, na própria carta, quando diz: nem Paulo é nada, nem Apolo é nada, nem Cefas é nada, todos são apenas instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Um plantou, o outro regou, e Deus é quem dá o crescimento. Assim é, irmãos, assim era e assim continua sendo. A igreja cresce porque Deus é quem está adiante, cuidando e fazendo. Mas para que essa bênção, essa graça seja derramada e para que vivamos de fato o Evangelho do Senhor Jesus, e que possamos ver então, irmãos, nessa expressão de graça estabelecida na palavra, no ajuntamento dos santos, na nossa comunhão, precisamos, irmãos, ter o mesmo discurso, ter o mesmo valor, os mesmos valores. Precisamos, irmãos, ter o mesmo propósito. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Obviamente, irmãos, isso não significa que o batismo, assim como ele falou, eu não vim para batizar, eu vim para pregar o Evangelho. Ele não está desmerecendo, o batismo de forma alguma, mas ele está de fato trazendo a ideia de que de fato o seu propósito em vir não foi apenas para batizar pessoas, conforme João Batista foi na sua época. Ele veio para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, como assim ele fez, de forma muito categórica. Em momento algum há um desmerecimento do batismo, pois o batismo nós entendemos ser o batismo algo extremamente importante na vida do crente. Quem batiza, irmãos, de fato, isso não quer dizer muita coisa, aquele que batiza o outro. Além disso, o batismo não é o propósito final, mas o batismo, de fato, é uma resposta de fé ao Evangelho. E, de fato, o apóstolo Paulo ter trazido isso, era como se, de fato, este ponto do batismo fosse algo relevante para aquela igreja. Como que, de fato, Apolo batizou tantos, Paulo batizou outros tantos, Cefas outros tantos, e agora porque esses homens foram aqueles que batizaram, então de repente criou-se ali uma divisão. Não, Paulo então está desmistificando tudo isso aqui e dizendo: olha, meu objetivo, meu propósito não foi esse. Eu batizei alguns para que fique de prova que eu não batizei em nome de mim mesmo. Não, eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, assim ele conclui para nós. Paulo então, irmãos, finalizou o verso 17 extraindo uma premissa importante, que é a exaltação à pessoa de Cristo e o seu sacrifício pelos eleitos. Nós não podemos, irmãos, deixar de perceber que esta consciência de que a sabedoria, ela não é a essência da missão.
O apóstolo Paulo disse: eu não vim para pregar um evangelho com sabedoria de palavras. Negativo. Ele não veio para usar de palavras rebuscadas para que isso pudesse ser o ponto alto ou a chave da essência da sua missão. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele falou acessivamente para tantos quantos precisavam ouvir a mensagem do evangelho. Quantas igrejas, irmãos, vivem suas divisões? Divisões, irmãos, mencionadas aqui nos Coríntios, por exemplo, na carta aos Coríntios. Não são divisões por pessoas, mas quem sabe divisão por problemas teológicos, por visões teológicas, por tantas interpretações, muitas delas malucas, sem pé, sem cabeça, banhadas de progressismo, banhadas de achismo, e por isso se afastam, irmãos, uns dos outros. Divisões, irmãos, às vezes pela intelectualidade de alguns, que se acham muito sábios em detrimento dos demais, mas uma sabedoria que por si só se esvai em fumaça, pois não tem prática de vida nenhuma, e nem há piedade nas ações, nem envolvimento com o corpo de Cristo por ocasião. Divisões, irmãos, muitas vezes por política, muitas vezes por um entendimento de interesses próprios ou de desafetos. Amados irmãos, por oportunidades de aparecer e muitas vezes por incredulidade. Infelizmente, irmãos, o assunto de divisão é um assunto tenebroso, que só acabará quando no último dia o Rei dos Reis vier, e a gente vai ver lá em Mateus capítulo 25, quando ele vier em poder e em grande glória, e colocar os verdadeiros à sua direita e aqueles que não são e os que achavam que eram à sua esquerda. E aí ele vai agora determinar a sentença final e vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, e grande será o tormento. E dirá para os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entrai para o gozo eterno. Eu quero estar nessa ala da direita e espero encontrar você lá. Amém? Mas para isso, irmãos, há uma mensagem pregada, há uma verdade que é a única verdade estabelecida para a igreja do Senhor. Precisamos viver unidos, não somente lá, mas aqui. Quantos estão vivendo dentro das igrejas intrigados uns dos outros? Intrigados de não poder se encontrar, de não poder se falar. Intrigados com personagens familiares, achando que tudo se resolverá no último dia. Negativo. Perde o tempo. Está caminhando enganosamente a si mesmo. E se hoje há situações de falta de perdão no nosso meio aqui, não só com pessoas aqui, com pessoas de casa, da vizinhança, da amizade, de longe. Hoje tem o WhatsApp, hoje tem videochamada, hoje se resolve rapidamente, num clique. Procure consertar as relações interpessoais, porque eu não consigo entender que no céu haverá lugar para quem vive com intriga, convive com pessoas intrigadas, crentes que não se falam uns com os outros, que por conta de qualquer outra divisão, nutriu e viveu uma vida inteira esse tipo de sentimento e de formalização. E quando chegar diante do Rei dos Reis, ele vai dizer: não, não tem nada não, chegue, venha para cá, meu filho, venha, e passar a mão na cabeça e vamos, tá tudo certo. Amados irmãos, isso aqui é um assunto da maior seriedade para a igreja do Senhor. A carta aos Coríntios, ela está aqui para ser observada, pois eu creio que ela é a palavra do Senhor, não somente para aquele tempo, mas para nós também. Há de fato algo a ser percebido de forma importante. E queridos, a incredulidade é de fato o que tem permeado corações e tem feito com que corações endurecidos permaneçam endurecidos,
onde há falta de humildade. Eu queria concluir nossa mensagem nesta noite dizendo que Paulo fez um apelo para que os cristãos que trabalham juntos numa congregação tenham o mesmo discurso, o mesmo valor e tenha o mesmo propósito. Este apelo não é um apelo, irmãos, deixa eu lhe aconselhar, vamos melhorar esse negócio. Não. O pedido foi incisivo, no verso 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes. Não é um pedido em nome de qualquer pessoa. É um pedido em nome de Cristo, em nome do nosso Redentor. A principal forma, irmãos, de lutar contra as divisões é lembrar que a causa da igreja não se trata de nós mesmos, mas da proclamação da cruz de Cristo, por aquele que viveu, que passou por lá, mas que ressuscitou dentre os mortos e assentado à direita do Pai está. É por isso, é diante desta verdade que se sustenta a nossa fé. Observe que nós precisamos, irmãos, como cristãos e crentes em Cristo Jesus, manter o nosso foco em Cristo, enquanto nos esforçamos para trabalhar e adorar juntos, para a glória de Deus, não para o interesse de A, B, C, D, E, F, ou de mostrar que somos mais do que os outros mais. A principal forma, irmãos, então, de lutar contra as divisões é lembrar de que não se trata de nós, mas desta proclamação, mantendo então o nosso foco em Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olhe para Jesus, e faz tudo errado. Olhe para Jesus, atitudes zero. Olhe somente para Cristo, olhe para Cristo. Olhar para Cristo tem muitas coisas que devemos fazer que vai refletir, caracterizar este olhar para Cristo. Olhar para Cristo é nutrir uma vida piedosa, é considerar o outro maior do que é mim, é de se humilhar diante do Senhor, é dizer: eu não sou poderoso e eu não sou suficiente em mim mesmo, Senhor, mas Tu és suficiente sobre todas as coisas. E o Senhor é quem me capacita para poder suportar tais problemas ou dificuldades. É assim, olhar para Cristo. É quando a crítica chega com o intuito de dividir, é dizer: irmão, vamos orar para eu melhorar. Amém, vamos seguir em frente. E não se engasgar com tantas coisinhas pequenas que não vai mudar nada. Se mudar é para pior, quando nós damos ouvidos a tantas coisas que têm o objetivo de nos entristecer apenas e obstacular e fazer com que a caminhada pare. Precisamos, irmãos, entender que olhar para Jesus enquanto nos esforçamos é de fato estarmos envolvidos nesta adoração, de que nós fazemos parte de um povo e nós precisamos viver para a glória do Eterno, nesta esperança. Assim como Jesus Cristo, irmãos, colocou na sua mesa pessoas das mais distintas origens e situações. Simão, o Zelote, Mateus, cobrador de impostos, Pedro, pescador. O cristão deve buscar a manutenção da comunhão em meio à diferença. Pensar que temos, irmãos, que temos um ponto-chave neste diálogo, que é a pessoa de Cristo. É no horizonte temporal, irmãos, da experiência, criado por Deus Pai, e a partir da regeneração proporcionada pela obra redentora de Jesus, que o Espírito Santo age, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O coração humano, ele anseia por uma unidade, que só pode ser satisfeita pela ação da revelação do Deus triuno. E esta busca deve ser de todos nós. Esta força deve partir de cada um de nós. Precisamos olhar para a carta aos Coríntios e dizer: nós não precisamos viver os desvios que foram vividos pelos irmãos em Corinto.
Precisamos olhar para este texto, irmãos, e olhar para nós diante de um espelho imaginário e dizer: Senhor, será que eu faço parte de um enquadramento de divisão dentro da minha igreja? Se for, Senhor, tira essas fronteiras do meu coração, da minha mente, que eu possa viver de forma unida com a igreja. E meus irmãos, Satanás é sutil. O finalzinho da carta aos Efésios, que nós refletimos nos domingos anteriormente, a última mensagem fala sobre a armadura de Deus. Satanás vive nos rodeando, observando e prestando atenção em tudo que acontece, para na hora que a gente tirar o capacete, por alguma razão, o dardo inflamado ele penetra na mente. E o objetivo é esse: é fazer com que as relações elas paralisem. E o reverendo Ronaldo Lidório, para finalizar a nossa mensagem de hoje, ele disse: uma das coisas que mais paralisa a missão de Deus no mundo são as dificuldades relacionais. Ele disse: quantas vezes nós estávamos tudo pronto para uma viagem missionária, tudo organizado, recurso financeiro, tudo estruturado, tudo pronto. Vamos cumprir a missão. 2 dias antes, 2 dias antes, começa um desentendimento na equipe. E o desentendimento toma proporções maiores. E o que é que aconteceu? Aborta a missão. É o que Satanás mais trabalha. É nas relações interpessoais. Satanás tem endemoniado pessoas para destruir relacionamentos, para jogar mentira, fofoquinha, inventar historiazinha, botar fogo na lenha, em vez de jogar um balde de água bem geladinha, bota mais um pouquinho de gasolina, mais um gravetinho de matinho para poder o incêndio pegar fogo. E meus irmãos, relacionamentos, quantos casamentos se acabam? Porque foi, de fato, Satanás tomou conta. O problema está lá na origem, lá no Éden, lá no início de tudo. Lá, começou lá, a treta do casal. Porque um queria botar a culpa no outro, e acabou, bota a culpa na serpente, e lá vai, e o circo pegou fogo. Quantas famílias estão vivendo desestruturadas, falidas estruturalmente, porque as relações estão doentes, porque não há perdão, não há humildade, não há reconhecimento de falha, não há atitude de mudança. Se escuta muito mais quem não tem nada a ver com a história, que chega toda hora com conselhos. O Senhor é meu pastor, irmã, nada faltará. Vá em frente, não abra mão. Tudo fora da Bíblia, mas ainda usa textos para poder dizer que está tudo certo. E é Satanás purinho atrás, montando, atrapalhando. E no fim das contas, para tudo. Desmancha, se acaba, se destrói. Porque as relações interpessoais deixaram de ser algo a ser vigiado, percebido, orado, apresentado ao Senhor, buscado pelo Senhor, vivenciado biblicamente, conforme as Escrituras nos ensinam. E queridos, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Peço a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos vigilantes, que possamos usufruir de plena paz, que sejamos de fato uma família, um povo uno, uníssono, ou seja, um único som, uma mesma forma de discurso das verdades que a palavra de Deus colocou em nós, e que colocou fé para que nela
crescemos, que tenhamos os mesmos valores que o próprio Deus assim estabeleceu para nós, e que nós percebamos o único propósito da nossa caminhada. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a igreja de irmãos que são de outras igrejas que estão aqui, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas e que as nossas relações interpessoais, não somente com o nosso próximo, hoje sim, pelo texto principalmente, mas que a nossa relação horizontal e vertical esteja de forma fortalecida e abençoada por Deus. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.